Boa tarde a todos, espero que todos estejam me ouvindo bem. Eu coloquei assim como parte um, que é o que eu conversei com o Dr. Rafael. Tecnicamente tem muita coisa e a gente ficaria aí 2, 3 horas numa aula só conversando. Então eu separei duas principais situações clínicas que a gente vai ver mais em nível ambulatorial, lógico, também em, no nível hospitalar. E a gente deixa o mais complicado, né, para uma segunda parte, que seria o pré-transplante, o pós-transplante e o paciente com insuficiência hepática no paciente crítico, de um modo geral, né, dentro das suas limitações dos pacientes mais descompensados. Então, a gente fala agora principalmente de duas afecções mais importantes, né? Uma é a mais prevalente no meu consultório de nutrologia, né, que é a NASH, que ela nunca está sozinha, e a questão da cirrose também, do paciente cirrótico. A gente vai conversar um pouquinho também, porque não tem grandes atualizações, né? Eu acho que muito pouco do que vocês já fazem de novo, mas tem alguns pequenos pitfalls aí no meio do caminho que são interessantes a gente discutir, principalmente pela questão do tabu e do mito, né, dentro do paciente hepatopata. Ou como o Dr. Rafael já falou, eu sou médico nutrólogo, titulado pela Abram, sou professor da pós-graduação de nutrologia do Einstein também e coordenador clínico das MTNs aqui de dois hospitais aqui da região de Volta Redonda, que é o Santa Cecília e o Viver Mais. Então, vamos lá, gente. Aqui, deixa eu começar. Então, teoricamente, né, se a gente for avaliar essas questões mais práticas, né, da terapia nutricional da doença hepática, então, mais ou menos 20% dos pacientes com alguma doença hepática, seja ela aguda ou crônica, ele tem algum grau de alteração no estado nutricional. Quando a gente fala alteração de estado nutricional, é desde uma desnutrição leve ou risco nutricional até mesmo um quadro de desnutrição. Quando a gente pensa naqueles pacientes com a doença descompensada, ou seja, os pacientes cronificados, a gente chega aí com quase 60% dos pacientes, né, tem algum grau de desnutrição. Então, se a gente trabalha, né, vocês trabalham, grande parte, vocês têm o serviço no SUS, né, então vocês veem muito mais do que às vezes 60%, né, mas essa é a média, pode chegar às vezes até 70%. Isso é um levantamento que vocês podem fazer no serviço de vocês e que também é bem interessante, bem simples de fazer e até passivo de publicação, viu? Para os residentes é uma boa é, uma boa temática, até mesmo para um painel em congresso. O interessante é que ele independe da etiologia. Então, por exemplo, se é doença alcoólica, se é viral, se é metabólica, a gente não tem diferença de uma produzir mais desnutrição ou menos desnutrição. E a esteatohepatite não alcoólica, né, ela está muito interligada com a síndrome metabólica, então é muito mais comum a gente observar pacientes obesos, né, e hoje a gente vê também muito paciente obeso com cirrose decorrente da esteatohepatite não alcoólica. Então, opa, tá aí. Das alterações nutricionais, a gente vai falar, grande parte, muito por causa do metabolismo do glicogênio, há uma alteração, né, do metabolismo, depressão do glicogênio, principalmente hepático, há um distúrbio no metabolismo dos aminoácidos, né, distúrbio do metabolismo de lipídio, alteração da água corporal total, que é muito importante, principalmente no caso, são muito mais do efeito pós-absortivo do que do estado pré-absortivo. Então, não é só a questão da diminuição da ingesta, mas esse paciente ele até consegue comer, ele até em alguns casos ele sente bastante fome, ele tem um apetite, mas o grande problema é o que ele vai fazer com aquilo, né? Quando a gente tem um estado metabólico mais fino, né? Do estado pós-absortivo. Então a gente tem que sempre lembrar o seguinte, né? A gente vai falar agora dessa parte aí mais ambulatorial e é sempre importante a gente entender o que o paciente está compensado, não está compensado. Ele depende muito da sua condição clínica. A parte hospitalar também é importante.
É um paciente crítico, não crítico, eu estou numa fase de pré-transplante, eu estou numa fase de pós-transplante, então isso é muito importante. Mas lembrar sempre que tudo depende da condição clínica, né? A clínica sempre é soberana e ela que vai direcionar para a gente o que é o mais importante, né? No caso, se eu estou pensando num caso de recuperação, se é um paciente crítico, e aí dentro do paciente crítico, mais para frente a gente vai conversar sobre as dificuldades, né, da terapia nutricional no paciente crítico. É um paciente de clínica, um paciente compensado, a gente consegue trabalhar de uma maneira, de uma forma melhor. Até mesmo a questão da encefalopatia, né? Qual o grau de encefalopatia? Então, diretamente, se o paciente consegue se alimentar, se o paciente não consegue se alimentar, então tudo depende da maneira com que a gente vai abordar essa questão clínica. Então, falando na esteatohepatite não alcoólica, né, caracterizada pela deposição de gordura sem interferência direta do álcool, né, é uma alteração no metabolismo de carboidrato, principalmente. Uma das grandes complicações, na verdade, uma das grandes causas, né, da NASH é a resistência insulínica, não só a questão da obesidade, a alimentação inadequada, a alteração da absorção, e hoje a gente fala muito sobre os eixos, né, intestinos e órgãos, né, se fala muito intestino cérebro, intestino fígado, a gente fez uma aula essa semana sobre intestino tireoide e também é uma relação direta com as doenças autoimunes. E também tem a questão da genética. A gente vê muito mais preeminente agora, com o advento da nutrigenética, da nutrigenômica, nós temos aí um boom de alterações que predispõem o aparecimento dessas situações. Então, hoje a gente sabe que cerca de 20% da população, né, tem aí esteatohepatite não alcoólica. O que é preocupante é porque, decorrente da alteração do estilo de vida, e isso a gente tem visto cada vez mais, né, as alterações alimentares do estilo de vida, um estilo de vida ocidental, um grande consumo de carboidratos simples, de ultraprocessados, um aumento aí na incidência do sedentarismo, embora se a gente visualizar, parece que o Instagram todo mundo é lindo, maravilhoso, todo mundo é fitness, mas a realidade é bem diferente. A incidência de obesidade, a incidência de sobrepeso na população brasileira, na população mundial, é impressionante. Alguns trabalhos mostram a projeção para 2030 de até 60% na prevalência. Então, a gente teria aí, né, daqui a 10 anos, uma estimativa de 32% da população, né, sendo afetadas com a esteatohepatite não alcoólica. E Só o que isso tem fazendo a ver diretamente uma com parte as doenças? rapidinho, Opa, manda. tem uma projeção de que daqui a 5 anos vai ter entre 15 e 20 milhões de cirróticos por por NASH só nos Estados Unidos. É o próximo slide. Tá. Isso é importante porque essa doença ela aumenta diretamente a incidência de hepatocarcinoma e de cirrose também. Então ela é muito preocupante, né? Difícil hoje no meu consultório de nutrologia vou dizer assim, de 100 pacientes, né, metade tem algum grau de esteatohepatite. Graças a Deus, todos os meus pacientes que tinham uma esteatohepatite grau 3, grande parte deles conseguiram reverter com mudança comportamental. Eu não estou falando nem de medicação, né? A gente está falando de dieta e atividade física. Eu tenho um caso muito bacana, é que eu não tenho o primeiro ultrassom dele aqui, eu tenho só o segundo. Eu podia mostrar para vocês, mas é um jovem de 32 anos, com uma glicemia de jejum de 300, né, com uma glicada de 13,6 e um ultrassom, né, com uma esteatohepatite grau 3. Depois de 6 meses de tratamento, o cara entendeu a necessidade de mudança de vida e a glicada dele hoje é 5,4 com 90 de glicemia.
E ele perguntou se ele virou um alien, porque o fígado dele tá normal, ele me mandou ultrassom. Ele perguntou se ocorreu alguma mutação com ele. A única Ele mutação tinha foi obesidade? obesidade. Tá. Não, E acima obeso. de 30? Pesava 134 quilos. 129, aliás. Ele perdeu 34 quilos. Se todo mundo Então, fizesse isso. é, mas nem todo mundo, né, Rafael? Nem todo mundo sabe que compra a ideia, né? Geralmente o paciente ele quer uma solução rápida para o problema dele, e aí a gente já viu, né? A grande preocupação hoje da questão da obesidade. Aí Né? A ele cai pessoa quer um no remédio milagroso, nutriendocrinologista de água com limão e gratidão. funcional É, isso, ortomolecular, toma água com limão em ortomolecular jejum e gratidão, e e aí já gratidão. era. E gratiluz. Gratiluz e tem agora a glutidão, né? Que é a glutamina com gratidão. Não acredito nisso. Ó, eu, eu adoro fazer essas piadinhas. Então, como a gente estava falando, né, você mesmo, né, mostrou, isso aqui é um trabalho bem recente, né, mostrando a progressão linear, né, da incidência de NASH com cirrose, e é impressionante que vai aumentando cada vez mais, né, a progressão, e isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante porque é uma curva em ascensão e linear. Ela não chega a ser logarítmica, mas ela tem uma ascensão linear e assim, a população norte-americana daqui 10 anos, né, a gente vai ter um aumento absurdo na estatohepatite e com isso a gente tem um aumento absurdo também na incidência de hepatocarcinoma. E aí que começam os outros problemas. Porque você tem também depois você tem a incidência de transplante e incidência de mortalidade, né? Um aumento da mortalidade, né? Estatística significativa com relação a esse tipo de doença. Então, muita gente, né, acaba não dando a importância da NASH, né? E o que é triste isso, porque a gente sabe que grande parte dos casos são autolimitados, mas se você não implementar mudanças, né, rápidas, mudanças que sejam também efetivas, a progressão para hepatocarcinoma, para cirrose, ela é muito grande também. Então, importante a gente frisar essa questão. Olha que interessante, na China houve um aumento importantíssimo, né, na prevalência da NASH. Houve em 9 anos aí, né, na verdade em 10 anos, houve um incremento de 10%. Se a gente pensar, né, que a China, né, o perfil o perfil da população é diferente do perfil americano. Até mesmo com relação da ingesta alimentar, do padrão do estilo de vida. Então, sugere-se outros fatores, né, não relacionados só ao estilo de vida ocidental. É interessante falar também que na China houve um aumento na prevalência da obesidade, principalmente entre adultos jovens, na faixa de 40 a 50 anos, mas grande parte aí da prevalência, da incidência da estatohepatite não alcoólica na China se dá em relação a alterações de polimorfismos relacionados tanto à proteína decodificadora da adiponectina, quanto de metilação, né, de polimorfismos relacionados a PPAR-gama. Então, isso é interessante, né, porque você tem alterações, né, genéticas e epigenéticas. Você tem mudanças, né, polimorfismos, né, nutrigenéticos, que podem estar relacionados não só, né, a uma mudança do estilo de vida, mas o impacto do ambiente, né, do ambiente externo, na proliferação de outros polimorfismos e adaptáveis e transmissíveis. Então, isso significa que o papel da alimentação, do estilo de vida, ele pode estar interrelacionado não só
né, no desenvolvimento da doença, mas também no desenvolvimento de um fator genético e epigenético, né, modulado através da pressão externa do ambiente. Então, se a gente for mais a fundo ainda, né, com relação a esse binômio genética e nutrição, e que que isso leva o nome de nutrigenética, nutrigenômica, então a gente consegue visualizar que dentro dessas situações clínicas, né, do desenvolvimento da esteatohepatite, há uma alteração, lógico, aumento da prevalência de sobrepeso e obesidade, né, associado a hábitos alimentares inadequados. E aí eu já tenho, né, a questão de polimorfismos já existentes no organismo e que acabam, né, pelo fator da epigenética, causar, né, metilação de DNA, modificação de sítios dependentes de histonas e de RNA, né, mensageiro. Então, essas alterações levam, né, a respostas inadequadas, né, dentro dos micro e macronutrientes e modificações, né, não só nas vias metabólicas, mas no transcriptoma hepático, levando a uma alteração, um desenvolvimento maior de uma doença que antigamente não se levava tanto em consideração, né? Essa questão aqui é muito interessante, isso é extremamente recente, né? A aplicabilidade do microbioma. O microbioma intestinal hoje, ele tem um fator, né, fundamental, e quando a gente fala microbioma, é porque a gente não pensa mais na questão da microbiota, né, antiga flora intestinal. A gente fala microbioma porque ele é um sistema único e interagindo com outros sistemas. Então, dentro de mim, dentro de todos nós temos um sistema que interage conosco. Então, por isso que a gente chama de microbioma, né? É uma biodiversidade enorme e há uma inter-relação entre nós e eles, né? Existem, inclusive, né, a gente tem as teorias, né? E uma das teorias, né, não vem do Dark Side of the Moon, viu, Rafael? Que é a teoria do Us and Them e a teoria dos velhos amigos, né? Essa teoria dos velhos amigos, do The Old Friends, é que o microbioma ele evoluiu junto com a gente. Então, grande parte dessas alterações, né, dessas condições que nós desenvolvemos, inclusive da resistência a certas doenças e alterações imunológicas, elas vêm de acordo com essa evolução, desde muitos anos, desde a da pré-história até o momento atual. E a mudança da civilização interfere diretamente nessa produção. Então, a gente sabe onde, por exemplo, em populações mais desfavorecidas, né, a gente pega a periferia, a gente tem alterações tão drásticas no microbioma que podem levar ou à morte do indivíduo, né, ou a uma resistência absurda ao desenvolvimento de certas doenças. Porque essa integração, essa resposta inflamatória, ela é tão indireta e intrínseca que ela gera uma autorregulação do próprio organismo. Então, são os nossos velhos amigos e a gente vê isso diretamente, né, nessa relação direta, não só do intestino, né, na produção, no desenvolvimento de outras doenças. A gente também, lógico, tem a questão do consumo da frutose. Vamos pensar o seguinte, né? Quando a gente pensa em frutose, e os primeiros artigos que relacionaram o consumo de frutose com a esteatohepatite, tem muito médico, inclusive aqui de Volta Redonda, né, muito pseudo-especialista, aqui a gente tem muito tudologista, né? É o cardiologista que trata asma, trata doença reumática, trata diabetes, trata tudo. E tem Então desses é o também. cara que ele começa a falar na internet o seguinte, que a fruta é um veneno. Que o suco de uva que você toma lá, um suco integral, um suco de laranja, ele pode te matar. Então, o que mata, na verdade, é a ignorância, né? Então, a frutose. A frutose tem esse nome, na verdade, ela é a delevulose. Ela tem esse nome
que no seu advento descoberto, quando ela se dá altas estruturas, ela forma um sal, a parte sólida dela tem um aroma adocicado, um sabor extremamente doce, que leva o néctar de uma fruta. Então, quem nomeou, batizou a delulose de fruta, isso aqui, infelizmente, a frutose não é o açúcar da fruta. O açúcar da fruta continua sendo e sempre vai ser a glicose. A frutose é um dos açúcares das frutas. Só que a frutose é o açúcar mais predominante no xarope de milho, no nosso bom e velho amigo caro. Coincidência ou não, né, embora no Brasil os produtos industrializados eles são adoçados com sacarose, nos Estados Unidos eles são adoçados com Xarope de frutose milho. e xarope de milho. Então, tudo nos Estados Unidos, né, desde o pão até a rosquinha, que a gente gosta, qualquer coisa lá, quando você olhar na composição, não tem sacarose, é xarope de milho. Então, o alto consumo da frutose na dieta americana que levou também a essa questão da lipogênese. Fato é que isso tem uma relação direta, muito mais por causa da ativação de exoquinases e da formação de um 6, glicogenase e da frutoquinase, da fosfofrutoquinase, que leva a uma interconversão maior na produção de HMG-CoA. Então, essas alterações, né, intrahepáticas que se fazem no fígado, elas aumentam o depósito de gordura no fígado. Então, essas alterações nessas exoquinases, elas são dependentes da ação da frutose diretamente, a gente tem um aumento do depósito. Fora isso, a gente sabe que essas situações clínicas, e principalmente, né, o aumento da ingesta de carboidrato e de gordura, leva à questão da resistência insulínica. Porque quando eu tenho uma resistência insulínica, eu tenho uma diminuição da ativação dos canais, dos receptores dos canais GLUT2. Então, eu tenho diminuição da captação de glicose. E eu dou preferência, então, para a captação da frutose. Porque a insulina ela responde muito mais nos canais GLUT2 do que nos canais nos receptores GLUT8. Então, há, né, uma neolipogênese, uma síntese de novo, né, de gordura, com um depósito intrahepático, principalmente às custas de glicerol, né, e HMG-CoA, levando, né, essas questões, levando à estetose hepática. Então, a resistência da ação da insulina, na resistência insulínica, ela é muito importante nessa situação. Não só o consumo da frutose e de carboidratos, mas quando eu tenho a resistência à ação da insulina, eu tenho níveis de glicose e de frutose não tão elevados, né? Geralmente eles não ultrapassam aí o limiar de 5 miligramas quilo no minuto, né? Que seria a taxa de metabolização de glicose. Mas pelo fato dos receptores estarem desordenados, eu tenho um aumento da secreção da insulina e alteração da sensibilização. Então eu tenho uma resposta tardia. Em contrapartida, o fígado ele dá um jeito de metabolizar esse excesso de glicose e de frutose. Então a gente vai utilizar as vias das exoquinases, levando também um aumento da produção de HMG-CoA e o depósito intrahepático. Mais importante ainda é essa questão, né, do inflamassoma intestinal. Há uma alteração, a desbiose intestinal. Então, eu tenho, por exemplo, uma alimentação inadequada, eu tenho a diminuição da produção de ácidos graxos de cadeia curta. Então, há uma diminuição nas populações de bifidobactérias, de Firmicutes, um aumento das bacteroidetes, um aumento da produção de E. coli, de Prevotella e outras bactérias que são mais, teoricamente, elas produzem mais lipossacarídeos e que afetam diretamente, né, a barreira, né, as tight junctions, aonde eu perco, né, o filme, né, o biofilme, eu perco essa integridade das células intestinais, há nitidamente essa quebra de barreira, eu passo pela barreira, né, pela membrana basal,
há uma resposta inflamatória extremamente exacerbada nas placas de Peyer, e a gente sabe que o intestino é o maior órgão linfóide do nosso organismo. Há essas alterações, né, que a gente chama de inflamassoma, levam, né, toxinas e proteínas inflamatórias diretamente para o sistema portal. Então eu tenho um aumento de TNF, eu tenho um aumento de interleucinas, e que geram uma resposta também inflamatória no fígado, né, culminando com um depósito de gordura. Então, essas interações, né, são muito mais recentes. A gente tem hoje, né, a gente sabe que, por exemplo, dentro da obesidade, há diretamente uma relação do microbioma intestinal, não só com a resistência insulínica, mas também com a esteatohepatite não alcoólica. Isso faz com que o tratamento ele seja muito mais multimodal, né, do que qualquer outra situação. A gente não teria mais um medicamento ou uma dieta específica, mas pensar em todas as possibilidades, né, do tratamento da doença. Então vale a pena a gente dar uma atenção muito mais nesse intestino, e é interessante que nos pacientes, né, e a gente vai ver o outro lado daqui a pouco, a mudança do microbioma, uma desbiose, né, uma alteração da microbiota, que também é muito comum nos pacientes cirróticos, que levam ao aumento da proliferação de famílias que são extremamente suscetíveis a meios onde há mais ácido biliar, sais biliares. Então, eu tenho uma proliferação dessas bactérias e que são também são indiretamente responsáveis por uma desordem no intestino e que levam também a respostas microinflamação local. Então, quais seriam, né, se a gente pensar assim na NASH, né, qual que é o papel do nutrólogo? Então, o Rafael sabe muito bem disso. Eu gosto muito de trabalhar em equipe multidisciplinar. Eu acho que a gente sozinho, né, a gente pouco contribui um com o outro. Então, eu recebo muito paciente de colegas gastro, né? O Rafael, com essa mina, manda muito paciente para mim, Rafael. É. Manda até hoje. Ela manda paciente pra caramba. O Ronald nem tanto, mas a mina manda muito paciente. E alguns outros colegas começam a mandar um pouquinho mais, porque eles veem que, né, a questão não é tão simples você mudar a alimentação. A gente vê estratégias, né, estratégias das sociedades de patologia são bem radicais. A gente chegou a discutir isso uma vez Sim. num grupo nosso. Essas estratégias muito radicais, qual que é o grande problema? O grande problema de você fazer uma restrição muito grande de carboidrato ou uma restrição muito grande de caloria leva à questão da adesão. Então, vamos supor, eu tenho grande parte dos nossos pacientes, né, eu atendo muito, muito convênio, e aí é lógico, isso é um grau de evidência né, experiência própria, mas a gente tem que levar em consideração, principalmente que eu estou falando com residentes também, que vocês vão começar a vida acadêmica de vocês, vida de consultório, né, muito em breve. Então, grande parte dos meus pacientes hoje, eles fazem consulta comigo porque eles têm um plano de saúde. E ter o plano de saúde não significa que o cara tem dinheiro. Significa que ele trabalha numa empresa que dá um plano de saúde para ele. Então, é muito bonito eu falar, por exemplo, né, dieta mediterrânea. Então, se a gente for fazer um levantamento na literatura, qual que é a melhor estratégia nutricional da NASH? Dieta mediterrânea. Mas vamos lá. Dieta mediterrânea. Então, eu tenho que consumir grande quantidade de grãos integrais, né, peixe, azeite e peixe rico em ômega 3, então de preferência salmão e atum. E sardinha, de águas selvagens, não de cativeiro, que é super tranquilo, né? A sardinha é barata, mas a questão da sardinha é a mesma coisa, tem que ser de água selvagem, não de cativeiro, porque diminui a distribuição de ômega 3 no Tem que peixe. ser uma sardinha boa, não a coqueiro. Não aquela que a gente compra congelada no supermercado, R$10 o pacote.
A grande ingesta de óleos virgens, então principalmente o azeite de oliva, o que mais? Nozes e castanhas. Então, se a gente pensar, né, em falar legumes, né, hortaliças e frutas, é uma dieta extremamente cara. Porque quando eu falo em oleaginosas, tudo bem, né? Ah, castanha do Brasil, ótimo, Não, 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 né? não, não, Castanha não, de não, não, não. caju, Castanha do Pará, pelo mas amor de Deus. Pelo amor castanha de do Deus. Pará, Castanha do Não Pará. desculpa. vem com esse negócio de castanha do Brasil aí não, que a gente acaba a aula, hein? Olha, olha, se você tá dando aula, pessoal de Belém, Ó, não fala castanha do paraense. Brasil. Não, é porque sabe como é que é, né? Não, tá errado. O É, nome certo é castanha do Pará. tá. Bom, de qualquer maneira, eu descobri que eu sou alérgico, então eu não vou comer mesmo. A grande questão é a quantidade de ômega nessas castanhas, principalmente nas nacionais, ela é bem pouca. Aí, para vocês, ela é muito barata, mas aqui é um preço muito, muito salgado. Uhum. Se a gente pensar em avelã, em amêndoa, né, e o ideal seria o consumo de cerca de 60 gramas dessas nozes por dia, é bem pesado. A gente pensar também na questão do peixe, né, principalmente o salmão e o atum, são peixes caros. Então, é uma dieta que a adesão para o brasileiro é muito baixa. Por quê? Qual que é o café da manhã do brasileiro? Café com leite e pão com manteiga. É isso aí. Então, eu vou dizer pro cara que ele precisa comer, no café da manhã, ele precisa comer nozes, Com queijo ele de precisa comer cabra cereais integrais, é, e azeite. o pão de semolina, é muito complicado. Isso tem a questão cultural. A resmena eu vou falar depois de todas as outras, e a gente entra na low carb, high fat, que é a dieta da moda, né, e a dieta cetogênica também. A vantagem dessas duas é que realmente eu diminuiria a ingesta de carboidratos, principalmente de glicose e frutose. Essa ingesta seria importante porque eu faria uma restrição calórica mais incisiva. Só que eu tenho que tomar um outro cuidado. Dependendo de como eu fizer a dieta, né, eu não vou ajudar em nada. Pelo seguinte, se eu reduzo muito a quantidade de carboidrato e eu deixo uma oferta proteica aumentada, eu vou fazer ressíntese de glicogênio, porque o nosso organismo sabe fazer glicose e glicogênio a partir do aminoácido. Então, é uma dieta que ela tem em torno, né, a low carb, em torno de até 18,5% de carboidrato, mais ou menos aí uns 15% de proteína e o resto de gordura. E a gente sabe que o tipo de gordura que a gente tem que escolher tem que ser bem selecionada. Não adianta você pegar e falar, ó, o bacon tá liberado. Lógico que você vai poder comer mais, só que você tem que tomar um certo cuidado. Então, dependendo para a pessoa, a gente tem que escolher essas dietas para pessoas que têm um nível cognitivo um pouquinho maior, um poder aquisitivo muito grande, porque são dietas caras, né? Eu vou fazer um pãozinho com farinha de amêndoa. Aqui em Volta Redonda, 100 gramas de farinha de amêndoa está R$17. Então, essas aplicabilidades da internet, da medicina baseada em evidência, são complicadas. Porque você fala isso no primeiro mundo. Uhum. Né? No Brasil, a gente tem poucos estudos. E aí vale a pena a RESMENA. A RESMENA é uma abreviação, né, para Research Group Study in Metabolic Syndrome of Navarra University, que é um grupo de Navarra, da Espanha, que estuda só estuda síndrome metabólica. E dentro da síndrome metabólica, a gente sabe que a NASH está incluída. E aí ela é bem interessante, porque é uma dieta com uma restrição de carboidrato moderada. Eu terei em torno de 40% a 50% de carboidrato da dieta, e eu posso fazer uma dieta com mais ou menos 40, 30, 30 ou 40, 30, 40, ou 40, 40, 20, dependendo. Como assim? Eu teria 40% de carboidrato, 30% de gordura e 30% de proteína. Ou eu faria 40 de carboidrato, 40 de gordura e 20% de proteína.
Então, é uma dieta mais acessível, né, para o nosso dia a dia. E sem contar porque é uma dieta latina, né? A Espanha, a gente tem uma afinidade muito grande com a questão da alimentação. Então, não teria tantas restrições alimentares. Isso é bem interessante, as pessoas conseguem se adequar. Uma restrição calórica de 200 a 500 calorias por dia é o suficiente. Estratégias com grandes restrições calóricas, elas não são eficientes, porque levam à sintomatologia, levam à perda de atenção, cansaço, fadiga, alteração do humor, etc. Então, eu acho que mais do que isso, né, não seria pouco improvável. Então, aquelas Importante dietas essa de que 1.000 calorias dia, de não, isso aí, 800 pelo amor de calorias Deus, não, dia, essas coisas. não, não vale a pena porque é, o que vai acontecer? Você tem uma baixa adesão, Uhum. né? A gente chegou a comentar isso, né? Sim, Eu lembro que o protocolo, que acho que até o teste tinha mandado para você, né, do Congresso Mundial, acho que foi. uma dieta de 1.200 calorias, um negócio assim, era uma dieta muito maluca. E, poxa, 1.200 calorias é muito pouca, dependendo da pessoa. Tipo, pra mim, pra você, é muito pouca coisa. Assim, a chance de você causar um malefício é muito maior. Então, principalmente, essa questão de fadiga. E aí você fala, você tem que fazer atividade física. Mas o cara sente um cansaço, né, uma indisposição tão generalizada que ele não vai fazer atividade física. Uhum. Então é melhor você estimular a atividade física, para que da atividade física você corrija, né, às vezes a dieta pela disponibilidade energética. E aí que é o X da questão, Aumenta o né? É você avaliar consumo, aumenta o isso, gasto energético sem diminuir isso aí, a oferta. sem diminuir a oferta. E aí com uma restrição pequena, você ajusta pela disponibilidade energética. Quanto mais o cara fizer atividade física, você vai regulando isso, não deixar uma disponibilidade muito negativa, né? Uma disponibilidade energética inferior a 25 calorias por quilo de massa muscular dia, levando em consideração não só a taxa metabólica, mas levando em consideração o gasto da atividade. Isso é interessante. E a segunda questão por que não também modular o microbioma? Eu tenho feito muita reposição, tenho trabalhado muito com isso. A gente manda manipular, porque eu vou fazer a propaganda, né? O Prebiatop, que é um dos mais consumidos aqui no Brasil. Ele tem várias cepas interessantes. Os outros, né, também possuem uma Eu grande não quantidade de conheço. cepas, Isso só aí que é a o gente tem quê? que. Um leite É um pozinho, fermentado? Ah, em pó? é, é um pozinho que você mistura na água e você tem 6 cepas de bactérias, que são bactérias, são probióticas, né? São bactérias interessantes que modulam uma resposta mais trófica no intestino. Achei que O fosse algum problema é Yakult que like. é como se fosse uma Yakult. São lactobacilos, né, na grande maioria, e bifidobactéria. Bife de bactéria. Só que a gente tem que lembrar que, por exemplo, na espécie Reuteri, o excesso da ingesta da subespécie Reuteri, ela pode levar também à diminuição da absorção de alguns nutrientes chaves. Então, às vezes é interessante você até mandar manipular individualizado, né, por uma farmácia de manipulação. Mas o É, pré-biatórico é excelente. a nossa residente de hepato aqui, a Natália, mandou aí no chat, perguntando sobre o Probiac. Ela disse que o Probiatop tem uma diluição muito ruim. Eu faço, modéstia, assim, na minha vivência, eu mesmo monto. Eu Tá. dificilmente eu mando comprar. Oi, filhote. Aí, ó. É que tem um cidadão aqui que invadiu a aula. Oi, João. Fala oi lá pro tio. Oi. Dá um tchau lá. Só um minutinho. E eu uso, mais ou menos, eu faço uma manipulação
basicamente com bifidobactéria. Algumas outras, dependendo da situação, por exemplo, se for obesidade, for esteatose hepática, a gente seleciona algumas mais. Depois eu até mando para vocês, eu te mando Legal. uma colinha que eu tenho, e aí vocês podem utilizar. O pré-biotop aqui é o mais famoso, né? É o mais, como É eu mais posso dizer, é o mais vendido. prevalente, Tá. mais fácil de achar na farmácia, né? Da farmoquímica. O Simbioflora também, né? O Simbiofos também, é bem fácil de achar. E eu tenho aí o pré-biótico e o probiótico junto. Mas nessas situações eu acho interessante, muito porque a alimentação, quando a gente também faz uma restrição de carboidrato, a gente tem que lembrar que a gente também vai diminuir a produção de ácido graxo de cadeia curta, porque você está restringindo o carboidrato do modo geral. Então, Uhum. as bactérias do intestino não vão produzir tanto o propionato quanto o butirato. Então, é importante você repor um pouquinho dessas bactériazinhas. É bem interessante, eu acho uma boa temática, isso dá uma discussão aí de horas. Com relação ao paciente de cirrose, a gente vai falar especificamente da terapia nutricional, né? Porque não vou ficar falando da parte fisiopatologia, chovendo molhado com vocês. Aí, qual é o risco de eu falar alguma besteira? Mas da minha parte, né, os pacientes cirróticos, o que a gente precisa saber do ponto de vista nutricional? Há uma diminuição do metabolismo energético absurdo, né, porque eu passo a ter uma interconversão negativa, ou seja, eu vou ter um coeficiente respiratório negativo. Então, vou ter um consumo muito grande, principalmente de glicogênio. E olha que interessante, o organismo começa, né, a gliconeogênese a partir de aminoácido. Então, eu vou diminuindo uma quantidade tão absurda de uma quebra de aminoácido muscular, gerando a sarcopenia. Então, esses pacientes, eles perdem peso porque há uma relação inversa do coeficiente respiratório pela alteração do metabolismo energético da doença em si. Né? Por isso a gente fala, é uma doença hipermetabólica, né? Um consumo excessivo. Os pacientes, eles têm quase nada de tecido subcutâneo, né? É muito interessante. Conforme vai avançando, você vê que a reserva deles é muito, muito pequena. Então, os pacientes, principalmente os pacientes do SUS, né, o estado nutricional deles é muito triste. Eu tenho paciente no consultório Exato. com hepatite C, com cirrose, e que assim, o cara tem mais músculo que eu, né, É, no consultório é bem particular. diferente do SUS mesmo, que Do, pa- a imensa maioria é sarcopênico, é, é desnutrido grave. Esse cirrose por álcool, então, então, é, é, é ainda é, pior. é muito pior. Então, a gente sabe que esses pacientes, né, e aí aumenta a incidência, né, mais da metade dos pacientes, dependendo, se você tiver associação com álcool, mais da metade dos pacientes tem um grau de desnutrição. E geralmente uma desnutrição moderada, não é uma desnutrição leve. Então, a quebra do aminoácido leva à sarcopenia. E eu vou mostrar aqui para vocês, é importante frisar que a sarcopenia é uma síndrome. A sarcopenia não é só perda de massa muscular. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque aí que está um pitfall interessante, que é um pulo do gato para você identificar esse paciente e tratar o quanto antes. Então, o screening é muito interessante, né? O screening aí vai da a avaliação nutricional subjetiva global, ela é válida, é um modelo válido e aceito em todas as situações, acho que em todas as doenças. Só para Você tem explicar os para os protocolos. residentes, essa avaliação, assim, bem a grosso modo, é olhar para o Isso aí. paciente e falar, esse cara ele tá muito magrinho, ele tá consumido. Não é isso? É mais ou menos isso? É simples. A subjetiva global, ela é muito boba. E é muito interessante que conforme você vai fazendo, você vai decorando. Então, houve perda de peso intencional, é maior que 10% em 6 meses, maior do que 5% em 3. A edema, a diminuição de tecido subcutâneo, entre outras.
alteração da pele, alteração da bexiga, tudo isso está dentro da subjetiva global. E por que ela chama subjetiva? Porque é você que vai fazer. Você vai olhar, né, e vai pontuar, vai dar uma nota. Então a gente faz, de tanto você fazer, chega uma hora que você olha e, o paciente aí tem uma NSG-B, né, desnutrido moderado, ou C, desnutrido grave. Ela é bem simples de se fazer. Isso você baixa da internet, em qualquer lugar, e é teórico, hoje, na literatura, é um modelo padrão ouro, por incrível que pareça, viu, gente? Olha o Gui aí. Ei, Gui. É o modelo que a gente utiliza da literatura, tá? Então, quando você vai comparar qualquer outra ferramenta de triagem, de screening, você vai utilizar a NSG como base. Então, ela é bastante bacana. Ela é proposta por Detsky, né, em 1988, bem antiguinha, e é utilizada até hoje. Em segundo plano, a gente tem a bioimpedância, né? A bioimpedância é bem simples, só que a gente tem que tomar um cuidado, porque a bioimpedância ela leva em consideração a água corporal total. E nos pacientes cirróticos, se eu não tiver uma bioimpedância que vai medir água intracelular e extracelular, eu vou ter uma superposição de valores. Ela vai ler essa água corporal como tecido muscular. Então, eu tenho que ter um aparelho mais moderno de bioimpedância. Eu não O sabia. aparelho mais moderno de bioimpedância, falando, ele vai estar custando em torno de 80, 90 mil, que faz isso. Complicado. Uhum. A DEXA, que é a absorbeometria por dupla emissão de raio-x, ela vai avaliar através das densidades do volume. Então, ela exclui água corporal total, né? Então, ela vai trabalhar com as densidades. Talvez seja um modelo interessante. É um modelo padrão ouro da literatura, mas a gente tem que lembrar que todos esses modelos, né, todas essas avaliações, a gente compara sempre ela com ela mesma. Então, a DEXA, por exemplo, ela tem que ser comparada com a DEXA. A BIA tem que ser comparada com a BIA. De todos, para o paciente hepatopata hoje, talvez a que tenha melhor efeito, né, do paciente cirrótico, seja a tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada, num corte mais ou menos no nível de L3, você vai avaliar a espessura do ilho-psoas. Avaliando a espessura do ilho-psoas, você consegue fazer um modelo de progressão matemático, onde você consegue estimar a reserva muscular do organismo. Então, é um modelo que a gente utiliza muito para paciente oncológico, e ele começa a ganhar força também no paciente hepatopata. Por quê? Porque como eu vou fazer um corte específico de um grupamento muscular e avaliar para um modelo, né, um modelo de que extrapola matematicamente, eu não vou levar em consideração a CIT ou água corporal. Então a gente tem alguns trabalhos já na literatura que são interessantes com relação a este modelo de avaliação. Qual que é a limitação? Eu vou colocar todo paciente com cirrose na tomografia? Né? Primeiro, meu gestor do hospital vai me matar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Paciente. E o ultrassom do bíceps, quadríceps. do quadríceps, eu não lembro qual que é o músculo. Então, ultrassom, eu uso muito ultrassom do quadríceps no CTI. Né? Eu mesmo faço a avaliação dos pacientes. É bem bacana. Só que qual que é o problema? Você não tem ponto de corte. Então, a musculatura do quadríceps, ela serve para você avaliar a progressão, né, da doença, do estado nutricional, por exemplo, dentro do hospital. Você faz um basal e vai seguindo. Isso aí. Tá. O paciente internou hoje. Então, eu vou lá com o ultrassom, eu meço, né, eu tenho um ponto onde eu vou medir. Proximal são 2 pontos, proximal e distal. Então, eu vou medir da bainha, do reto, né, até a porção mais verticalizada do fêmur, então do ponto mais alto do fêmur. De preferência, eu tenho que ter um corte onde eu consiga visualizar os 4 grupamentos musculares. Tá. Né,
vasto medial, vasto lateral, vasto intermédio e reto femoral. E eu vou medir a espessura. Daqui 3 dias ou daqui 5 dias eu vou lá nesse mesmo paciente e faço a ferição novamente. Então, para avaliar se houve perda ou não. Se houve perda, eu tenho que ajustar minha terapia nutricional. Se não houve, eu mantenho. Legal. Isso é interessante porque ele substitui aquele modelo do balanço nitrogenado, que a gente fazia dentro do hospital, que tem um monte de problemas, você tem que colher ureia urinária de 24 horas, você tem uma dificuldade muito grande. Às vezes, por exemplo, esse paciente, principalmente o paciente hepatopata, ele tem uma alteração da função renal, Sim. então você já tem aí um erro de interpretação, um erro de análise, né, na ureia urinária. Então, o ultrassom, ele não é um modelo de diagnóstico, ele é um modelo de diagnóstico, mas ele serve também quando você tiver disponibilidade. Ele é bem Legal. simples de você utilizar. A sarcopenia, a gente utiliza, né, o modelo, né, do consenso, né, mundial. Esse consenso ele é bem recente, tá? De 2019, onde foi revisto. Então, 2018, 2019. E como funciona? Eu tenho uma suspeita. Então, existe um questionário chamado SARC-F. São 4 questõezinhas, bem simples. E eu vou avaliar. Por exemplo, SARC-F. Eu tenho uma suspeição. Então, o SARC-F foi negativo, não preciso fazer mais nada. O SARC-F deu positivo, o que eu vou fazer? Eu vou avaliar, né? Eu vou avaliar a parte muscular. Então, ou eu vejo, né, força de preensão palmar, ou eu vejo o teste da cadeira. Então, nesse consenso fala como é feito o teste, é bem simples também. Então, olha que interessante. Se eu tenho alteração, né, se eu tenho uma suspeição pelo questionário associada à alteração funcional, o que eu vou fazer? Eu tenho possivelmente sarcopenia. Isso aqui mesmo que eu não prossiga para os outros pontos, é imprescindível que aqui, na suspeita, eu já comece a intervenção. Então, o que é intervenção? É reabilitação. Então, dentro do hospital, implementação, intensificar a fisioterapia, né? Na parte ambulatorial, atividade física resistida, aumento da ingesta proteica, entre outros. Né? Então, a suspeição, né, o que muda, né, do consenso, se não me engano, de 2013 para 2018, né, o que muda é isso aqui. Que a partir do momento que eu suspeito, eu já tenho que intervir. E aí eu vou pela qualidade. Eu vou pela BIA, né, pela DEXA, pela tomografia ou pela ressonância. A DEXA, eu vou avaliar a massa pendicular, né, o famoso índice de Baumgartner. Se ele tiver menor que o ponto de corte, né, está confirmada a sarcopenia. E aí eu vou avaliar a gravidade. Né? Aqui a gente não costuma fazer, eu não tenho, por exemplo, no meu consultório eu não tenho espaço para fazer isso, mas eu chego até aqui, já está de bom tamanho. O mais importante é que vocês saibam que eu suspeitei, eu fiz um teste que avalia aí a parte funcional da musculatura, eu tenho que intervir. Eu vou falar para vocês, grande parte dos pacientes de vocês, né, não só do consultório, mas do hospital, vocês vão chegar aqui, para aqui que já está bom demais, né? Mesmo na grande probabilidade, você vai intervir. O mais importante é intervir, né? Não é fazer o diagnóstico de acurácia, isso deixa para terapia nutricional, isso deixa para o nutrólogo quando tiver, para nutricionista também da equipe. Mas é interessante, por exemplo, vocês que vão trabalhar, né, vocês trabalham dentro de um serviço de hepatologia, tentar aí futuramente, né, uma verba para um manômetro, né, para avaliar a força de preensão palmar, né, para um dinamômetro, que é bem interessante, né, um aparelhinho que você vai medir a força de preensão palmar. Quanto Isso custa? É legal porque a gente, cara, custa R$1.200. Tá. 1.200, R$2.000. Um bom. Legal. Não custa tão caro assim.
E dá para você fazer vários trabalhos interessantes e até mesmo você avaliar, por exemplo, a eficiência e eficácia da terapia nutricional. Sim. Se esse paciente, durante uma internação, você teve um aumento da força de pressão palmar, cara, você tem um indicador multidisciplinar aí absurdo, né? De fisioterapia, nutrição, cuidado, e é bem bacana. E Tem um e impacto. até ambulatorial. Sim, Eu já tô com umas ideias aqui. Dá para fazer um monte de trabalho com o mesmo N de pacientes, com a mesma amostra. sim. Dá para fazer um monte de coisa aí. A ideia é essa, né, Rafael? A ideia é a gente trazer esses temas para vocês, justamente porque vocês são uma referência aí na região. E vocês vão desenvolver diversos trabalhos dentro de um núcleo, né, da patologia do transplante e pós-transplante. Então, assim, avaliar o quadríceps, o ultrassom, você consegue, por exemplo, avaliar reserva de glicogênio muscular. Tem bastante coisa para se fazer. Uhum. Então, e assim, isso são coisas simples, né, que a gente tem. Então, vamos adiante. A necessidade energética, né? Se a gente for avaliar os guidelines, eles sempre vão falar calorimetria. Putz, mas aí é sacanagem, né? Por quê? Qual que é o grande problema da cirrose? Como eu tenho uma alteração metabólica importante no metabolismo de carboidrato e de lipídio, eu vou ter um quociente respiratório negativo, é difícil estimar por uma regra de bolso. A calorimetria, nesse caso, vai ser fundamental, né? Porque eu posso, por exemplo, eu tenho um paciente de 48 quilos, eu vou falar, tem 30 calorias por quilo, 1.500 calorias, mas eu vou chegar na calorimetria, ele tem uma necessidade de 1.800, 1.900 calorias. Uhum. Óbvio, esse seria sempre o mais interessante, mas na média, de 25 a 35 calorias por quilo, é o ideal. Por que a gente fala sempre deixar um pouco mais próximo do limite superior? Porque quanto maior for o aporte, mais eu tendo a amenizar a degradação muscular. Porque a gente sabe que esses pacientes têm uma alteração muito grande, né, no metabolismo de carboidrato. Né? O fígado não tem mais a reserva de glicogênio. Uhum. Eu tenho alteração, esses pacientes fazem hipoglicemia com uma facilidade absurda. Né? Principalmente em quadro infeccioso, é muito engraçado no hospital, né, assim, lá no Retiro, por exemplo. Os pacientes hepatopatas, eles internam com qualquer infecção, os caras fazem hipoglicemia pra caramba. E o pessoal confunde sintoma de hipoglicemia com encefalopatia. Então, às vezes o paciente chega com grau com uma hipoglicemia da própria doença mesmo, e coitado, já ganha uma lactulona sem precisar. Entendi. Então, essa degradação muscular, ela é muito importante justamente por causa dessa alteração metabólica. Então, se eu estou oferecendo mais energia para esse paciente, eu estou segurando um pouco mais de músculo. E o que é importante para ele, né? Porque músculo é vida. Né? A gente sabe que Tá tudo diretamente depende, ligado né? à mortalidade, né? Sim. E é o que o Diogo fala muito isso, né? O Diogo Toledo, que era o presidente da Brasper no passado, é o vice-presidente atual, ele fala, cara, se a gente se eu fosse dar uma dica pro pessoal, né, pros médicos mais novos, pros internos, pros residentes, estimulem a poupança de músculo, não de dinheiro. Porque se poupar músculo, cara, é mais importante que poupar dinheiro. Investe no músculo. Porque depois você vai gastar muito mais. Né? Não adianta você ter dinheiro e não ter músculo depois. Então, tá extremamente interligado. Vamos falar um pouquinho também da ingesta proteica e da encefalopatia, né? Um tema conflitante. Né? É muito engraçado isso, que mudou muita coisa, né? Dentro Sim. de vários anos. E a gente se forma na faculdade com uma ideia, né? Não, E da depois nossa a gente vai época ver de que residência, lá na ABP era dieta hipoproteica com 2 gramas de isso aí, com sódio, aminoácido de cadeia rica em ramificada. AACR. Era isso aí, né? Não era assim a prescrição? Dieta Era assim farepatopata mesmo. hipoproteica com 2 gramas de sódio.
Era isso. Isso, rica em aminoácidos de cadeia ramificada. Isso é muito engraçado, né? Que a gente... E quando a gente começa a estudar, não é bem assim. É lógico, para vocês não tem interesse, né? Isso aí é o que eu vou falar, é bobeira, mas isso foi questão da minha prova de título, né? Pedia para descrever a teoria qual a importância da teoria de Fischer dos aminoácidos aromáticos da cadeia ramificada. Entendi. Pô, super simples, né? Então, falando na teoria de Fischer, eu trouxe o artigo original do próprio, né? Aí, ó, 1977, e que é daí que surgiu toda essa questão, né? Que a gente aprendeu na faculdade, na residência, né? A importância do tipo do aminoácido no desenvolvimento da encefalopatia. Então, o que ele fez? Ele pegou vários pacientes, né? Acho que foram 8 pacientes dele e fez uma análise desses aminoácidos. Do que ele viu? Os pacientes que tinham pouca encefalopatia hepática eram os que tinham maior dispersão de aminoácidos cadeia ramificada no sangue. Em contrapartida, aqueles que a função hepática estava inteiramente ligada com o metabolismo da tirosina, um aminoácido aromático. E ele mostrou que o aumento na encefalopatia hepática, esses pacientes, né, eles tinham um aumento na dispersão de aminoácidos aromáticos diretamente. Então, daí que começaram a surgir as teorias. Na verdade, o que seria essa teoria, né? Eu tenho aminoácidos aromáticos. Esses aminoácidos aromáticos, eles se transformariam em falsos neurotransmissores porque eles passam pela barreira hematocefálica. Então, eles têm uma conformação, né, onde há uma facilidade, né, deles passarem pela barreira hematocefálica. E aí, no cérebro, né, ou no intestino, esses aminoácidos aromáticos eles eram convertidos em falsos neurotransmissores. Então, que estimulariam diretamente o GABA, fazendo uma depressão neurológica dos pacientes. Então, a tirosina, principalmente, se transformaria num metabólito intermediário chamado octapamina, ou triatrionina, octapamina, e essa octapamina, ela aumentaria faria uma ação GABA-símile, né? Levando a uma depressão. Isso depois se viu que não tem muita relação, né? Hoje, o mais aceito é a questão da resposta multimodal, principalmente centrada na amônia. A gente sabe que grande parte, né, dos hepatócitos periportais, né, próximos Da zona 1. do sistema portal, eles são responsáveis, né, transformar essa amônia em glutamina e vice-versa. Né? O músculo tem um papel fundamental. Além do mais, né, os outros hepatócitos transformariam essa amônia em ureia, isso no estado normal. No estado alterado, né, no estado da cirrose, há uma diminuição da interconversão, né, de amônia em glutamina e de em ureia. amônia em ureia, levando a um aumento do depósito de amônia e a, consequentemente, encefalopatia. Hoje, o que a gente sabe? O intestino também tem um papel fundamental nessa produção de amônia diretamente. Então, talvez, né, em curto espaço de tempo, né, aqui, a flechinha vai ficar um pouquinho mais verdinha. E olha que interessante. Olha como o músculo no paciente hepatopata sofre, né? Aumenta a interconversão da amônia no músculo, né? É o mecanismo Então, de ação do LOLA, né? Da L-ornitina L-aspartato. Aspartato. É aqui que ela age, principalmente por causa dessas interconversões metabólicas. E o músculo sofre muito, porque o músculo é totalmente degradado, né, nessa situação. Não tem Ele músculo, vai ele acaba não fazendo isso, né? justamente.
E aí o que acontece? Eu tenho um aumento aumento da concentração de amônia no sangue. Então não tem relação com o aminoácido de cadeia ramificada. E aí aquilo que a gente, né? A dieta era basicamente uma plant-based diet, né? Soja, 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 soja. Você lembra disso? Aham. Era soja e peixe. Tadinho dos pacientes. Eles não aguentavam mais comer. E miúdo de frango. E miúdo de frango. E suco albuminado. Suco albuminado. Suco albuminado. Isso é uma desgraça. Então, essa é a fisiopatologia mais aceita, né, no momento. E a questão da produção da amônia no intestino, né, que tem um papel fundamental na dieta. Então, mais uma vez, né, papel do microbioma na doença hepática. E aí eu tenho, olha só, desbiose. Essa desbiose vai levar a uma alteração do metabolismo dos aminoácidos cadeia ramificada. Então eu tenho a produção de amônia pelo metabolismo do triptofano, eu tenho a produção de indóis também, eu tenho um fígado já prejudicado. Essa desbiose leva a uma quebra da barreira, eu tenho maior penetração, maior concentração de amônia e a formação de oxindóis, levando a uma encefalopatia. Então, mais uma vez, o papel fundamental do intestino no desenvolvimento o papel do intestino, principalmente na questão nutricional do paciente hepatopata. Então, o que a gente faria, né, nesses pacientes? Então, 0,8 a 1,5 grama por quilo é o suficiente, né, não mais dietas hipoproteicas. Dependendo do paciente, 0,8 gramas por quilo é o suficiente para manter um balanço estrogenado positivo. A gente costuma realmente, às vezes, deixar em torno de 1,2, muito semelhante ao paciente renal, né, que a gente não faz mais também restrição proteica. Uhum. A gente melhora a produção, a melhor distribuição de proteína. Então, principalmente a proteína do leite, que ela é bem mais tolerada, ela produz menos amônia do que a proteína animal. Lógico, a gente não Whey restringe protein, é proteína isso? animal. Whey protein, Tá. cara, whey protein é bom para tudo, né? Acho que vale a pena você suplementar, porque a ideia, né, principalmente da suplementação proteica, é você aumentar um pico de síntese muscular. Então, o que a gente sabe? A gente sabe que a síntese a síntese proteica muscular, ela estabiliza em torno de 20 gramas. O que significa isso? Se eu der 30 gramas por refeição de proteína para o paciente, eu vou ter a mesma síntese proteica do que 20 gramas. Então, se eu conseguir fazer várias refeições ao dia com 20 gramas, eu mantenho essa síntese estável. Certo. Então, o whey protein, ele entraria numa refeição isolada, num lanche ou numa última refeição da noite, por um pico maior, por mais um pico de estímulo de síntese proteica. E o interessante é isso, né? A plant-based está na moda, né? Dieta, né, vegetariana, ovo-lacto. Existe agora até eu não sabia, mas existe inclusive agora, além do ovo-lacto vegetariano, além do vegano, existe além do piscitariano, né, que é o cara que come peixe e não come outro tipo de carne, existe o entomo-vegetariano. Você conhecia essa? Come insetos? Isso aí, cara. Proteína de inseto, proteína de grilo e insetos. Tá? Não sabia dessa também. Tem whey protein de inseto também, tá? Você tem aí suplementos, já tem no mercado nacional. Suplemento proteico de insetinho, de grilo, De barata. principalmente de grilo e barata. Na verdade, tem realmente uma distribuição proteica absurda, né? Até de aminoácidos, mas eu não acho que seja tão palatável. A suplementação de BCA, ela é discutível, né? Embora metabolicamente ela melhoraria a gliconeogênese. A leucina é que tem o melhor efeito isolado no músculo. Então, se é para você usar aminoácido cadeia ramificada, usa só leucina. Ou, melhor ainda, né, utilize o HMB, O que que é o é esse metabólito ativo da HMB? leucina.
Hidroximetilbutirato, você faz aí Tá. 3 gramas por dia. E isso acha no Manda mercado? Isso manipular. vende? Tá, Acha em loja de maromba tá, e farmácia de manipulação. Farmácia de manipulação sai mais barato ainda. tá. Tá? HMB, 1 grama 3 vezes ao dia. O HMB ele é um estimulador direto do mTOR, então ele melhora realmente a síntese muscular. Isso Ele vem em é cápsula? derivado da leucina. Em cápsula. Ah, entendi. Em cápsula. Pode mandar e assim, você tem efeitos que são bem, bem interessantes, né? Em termos de recuperação muscular e de proteção muscular. O HMB, ele tá, né, tanto no guideline de medicina esportiva, né, como efeito ergogênico, tanto no do nutrição no paciente idoso, da Braspen, que é desse ano, Legal. no guideline da Sociedade Europeia, né, para sarcopenia e no guideline de sarcopenia também. Então a gente tem que entender que, por exemplo, a sarcopenia do paciente hepatopata é sarcopenia do mesmo jeito do paciente com DPOC, embora o Uhum. mecanismo seja diferente. É a mesma do paciente geriátrico, embora o mecanismo seja diferente, mas é sarcopenia, porque eu tenho perda de massa muscular e perda de função. Então, como assim a perda de função? Eu tenho a desabilidade. É o cara que antigamente ele morava num sobradinho. Ele subia e descia escada numa boa. Agora ele dorme na sala porque ele não aguenta ir pro quarto dele. Uhum. Ele não vai mais na padaria que fica na esquina porque ele fica cansado. Isso é muito característico, vocês veem muito isso no paciente, né? No Sim. hepatopata. Você tem uma perda de função absurda. Então, o mais importante, né, a gente entender que não adianta ficar restringindo proteína. Né? Isso aí só vou piorar a situação dele. Dependendo do tanto de internação que ele tiver, e isso é discutível, mas isso é muito individualizado, aí eu tenho um paciente que está fazendo internação toda hora com encefalopatia. Talvez seja interessante, né, você avaliar, pensar numa modulação de microbioma, fazer aí uma receitinha, fazer uma reposição de microbiota intestinal e principalmente mudar a proteína, o tipo de proteína da dieta. Aí sim, talvez você teria um melhor efeito. Não tirar, né, totalmente. Aí para vocês é muito simples, porque pô, peixe é uma coisa extremamente fácil, né? Sim. É barato e tem tudo que é esquina, né, cara? É diferente daqui, né? Que é mais O complicado. acesso aqui é Então, muito vocês mais fácil mesmo. muito com relação a peixe. Então você tem uma fonte proteica excelente e que com uma taxa de conversão de amônia muito baixa, né? E, Então, e, pô, e culturalmente é muito mais assim, o uso é muito mais frequente, né? Então acaba sim, sendo fácil essa aderência do paciente ao peixe. Coisa que assim, aí já a é mais alimentação. difícil, né? Aqui é muito difícil, cara, porque, por exemplo, apesar de estar perto do rio, né, perto de Angra, Mas é né, interior, a né? gente tem poucas peixarias, né? Então, bem complicado. Então, não é tão simples. Isso que é o importante, né? A gente entender essas nuances regionais. Né? Então, é bem bacana essa questão da adesão, né? Você conversar muito com o doente, e aí que entra o feeling do profissional, tanto do nutrólogo quanto da nutricionista. Do nutricionista, né? De fazer um diário alimentar, de ver Uhum. quais são os alimentos mais frequentes que ele ingere. Porque não adianta eu falar que você tem que comer amaranto, O gosto né? pessoal, né? Se o cara nunca comeu na vida, nunca sabe o que é. Né? É muito fácil falar, oh, se eu comer quinoa, mas, né, feijão azuki, né? Não, feijão azuki tem um PDCA muito maior de proteína, ele tem 100 gramas, tem quase a mesma quantidade do que 100 gramas de carne. Pô, legal, mas feijão azuki eu vou achar onde, cacete, né?
Uhum. Então, eu gosto muito de trabalhar com diário alimentar. Os guidelines recomendam muito isso, né? Você individualizar o tratamento do doente, sempre, na medida do possível. Então, acho que isso que é o mais legal dessa situação. Acho que o mais importante de tudo é identificar qual que é o melhor paciente para o tratamento, né? Até mesmo o que você falou, pô, vai prescrever Ipameros, né, Lola? Pô, é excelente, né, para alguns casos. Só que a adesão, né, o custo é alto. É caro. Epamers por via oral não funciona nada. Assim, é mais em perfumaria. Então é difícil, né, cara? É difícil. Então a gente precisa. É por isso que é bacana você ter uma equipe multidisciplinar, né? Sempre Exato. para tratar. E acho que terminando, né? O mais importante a gente entender, né, é que da NASH, né, que a gente vai ter uma alta prevalência e incidência e assim a gente está vendo muito paciente com obesidade e cirrose, uma coisa que a gente não via tanto. Por exemplo, quando a gente se formou, a gente não via tanto, né, cara? Era muito raro você ver um Sim, obeso tem com muito mais. cirrose. Tem muito mais. Hoje hoje é impressionante. E o pior, você vê paciente, né, obeso com cirrose em pós-operatório de bariátrica, o que já causa mais espanto ainda, né? Não, Eu tenho um, eu vi lá em São Paulo, agora a última vez que eu fui lá no Einstein, o transplante em doente com IMC de 40. Eles têm um programa de fazer bariátrica no pós. Eu tenho um protocolo lá, entendeu? Então, assim, coisa que quando eu fiz a, a residência, quando tinha um cara obeso, era um Deus nos acuda, porque a cirurgia é muito mais complicada, tá? Hoje isso já está muito mais frequente, né? é impressionante. Estou com um caso que eu mandei para fazer uma elastografia no consultório. É um paciente com um pós-operatório de sleeve, depois ele fez derivação, o cara continua com 140 quilos, ninguém em nenhum momento abordou ele, a parte psicológica, psiquiátrica, é um paciente totalmente, você olha, você conversa com ele, você vê que ele tem um grau de esquizofrenia, né? É um paciente que tem total alienação do estado dele, total alienação da situação clínica dele, um prejuízo de autocuidado, e o cara tá com uma estatose grau 3. Aí eu mandei pro Hugo, que o Hugo que faz aqui, né, a elastografia, para ver se esse cara já não tem uma cirrose aí, né? É muito complicado, a gente tem visto bastante. E com grande chance de ter cirrose, viu? Boa, se fosse apostar, eu apostaria. E aí é aquele negócio, mas está acompanhando com a equipe lá, está tomando materna uma vez a cada um dia sim, dia não, e está tomando um monte de remédio para diabetes, menos insulina, o cara continua hipertenso, mal cuidado, e aí acha que agora o nutrólogo vai resolver a situação dele. Não vai, Uhum. né? Então, a gente sempre levar em consideração essa questão dos mitos, né? Eu acho que tanto na doença hepática quanto na doença renal, a gente tem muito mito e tabu, principalmente com relação à proteína. Há um questionamento muito grande. Eu tenho que ficar dando. Tem que dieta hipoproteica. E depende. E assim, a gente. É complicado porque você tem uma gama de médicos, né? Eu vou falar de Volta Redonda. Você tem um monte de médico novo, mas a população ainda procura os médicos mais antigos, porque a população ainda é assim, né? A população brasileira. Eles não veem o currículo, eles veem se o médico é velho ou não. Se o médico for velho, ele é melhor. Então, você tem muito paciente, né, sendo mal conduzido e mal acompanhado, porque o cara ainda tem aquele vício da década de 70, de 60, quando ele começou a tratar
né? A cirrose hepática, e aí tem a mesma coisa. O grande outro problema é o outro lado da moeda, né? Em que a gente tem os Os gurus nutroendocrinologistas funcionais ortomoleculares da quânticos. gratidão, e que, não obstante, né, eu já peguei paciente, um paciente, né, que eu acompanho, a gente tem um acompanhamento conjunto com o pessoal da infectologia, um paciente que tem uma cirrose por hepatite, e ele foi na primeira consulta com um nutrólogo, entre aspas, e o cara viu que ele tinha perdido massa muscular e, lógico, que prescreveu testosterona para ele. Então, E que a tamanho gente é o tem que tumor? tomar muito cuidado. Amigo, a vida é injusta. A vida é emoção, cara. Isso é uma montanha-russa. Você fazer nutrologia no Brasil é uma montanha-russa, cara. Você é você- só emoção, né? E aí É esse igual pessoal você tá faz na... um cursinho mequetrefe no fim de semana E já e é eles passam uma especialista. dieta padrão que eles ficam replicando para todo mundo, tudo igual Isso e aí. usando hormônio bioidêntico e essas Cara, picaretagens. e o pessoal esquece que o básico, né? Ninguém faz, né? Que é nutrir. Pô, é o mais engraçado. Às vezes pelo menos eu tenho muito sucesso, muita sorte com isso, porque hoje, né, o meu público, né, o pessoal já sabe que eu não vou prescrever fórmula, não vou prescrever remédio. E é uma parte de pacientes doentes, né? Então, às vezes eles chegam no consultório, eles acabam não acreditando. Pô, mas eu posso comer isso? Não, é lógico que você pode comer. Pô, o senhor tem boca, o senhor tem dente, né? Não vai comer por quê? Né? Eu costumo brincar, o que não pode comer é pedra, vidro, pedaço de papel, né? Cola. Mas do resto, tudo a gente negocia. Então, Uhum. o importante é nutrir. É muito interessante você ter pacientes aí, pacientes no consultório com cirrose. Eu já estou acompanhando há 7 anos e que o cara não descompensa a parte nutricional. Então, isso Legal. é bem interessante, né? Então, acho que essa é a questão. E a parte, né, da nutrição interal e parenteral propriamente dita fica para uma outra parte, porque essa é mais complicada, principalmente a parenteral. Né? Parenteral no paciente com doença hepática, no hepatopata, é uma tragédia. Às vezes a gente entra naquela grande questão, né, que o cirurgião, bom cirurgião, é aquele cara que contraindica uma cirurgia, né, não é que indica uma cirurgia. Então, nessas situações, o nutrólogo tem que ter peito para contraindicar e falar não vai entrar com parenteral, não vai entrar com dieta, porque a situação é se manter vivo. Então a gente vai falar isso Exato. depois. Vai falar, principalmente, eu vou ter um monte de algoritmo que aí eu mando para vocês a aula, vocês podem pegar, tem os artigos também que são interessantes de utilizar de cola para fazer uma árvore de decisão aí dos pacientes, né, no transplante e também nos pacientes hepatopatas que são internados, né, em unidades críticas. Beleza? Beleza. Foi muito É isso bom, aí, chefe. aprendi bastante coisa. Alguém quer fazer, alguém tem alguma dúvida, quer fazer uma pergunta? Manda aí. Doutor, boa noite. Aqui é Olá. Isabel, residente de clínica médica. Doutor, um paciente idoso com esteatose hepática, que tem dificuldade de se alimentar, um bom suplemento é o whey mesmo? Sim. Whey protein? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que avaliar essa questão da dificuldade de se alimentar. Né? Porque, Uhum, às vezes, isso é muito interessante, o idoso, conforme a gente vai passar por isso, a gente vai tendo uma diminuição da qualidade alimentar, sim. né? Então, você vai ter dificuldade de mastigação, de deglutição. Então, às Uhum, vezes, é você ajustar a alimentação do idoso. entendi. Ajustar junto com a família, porque o idoso ele vai ter, isso faz parte do envelhecimento, você vai diminuir
você tem diminuição do apetite, você tem diminuição do esvaziamento gástrico. Então, às vezes, se você fizer pequenas refeições, né, bem fracionadas, você consegue melhorar. A questão da proteína, né, que é o mais complexo, porque eu tenho um negócio chamado resistência anabólica no idoso. Então, também não adianta eu dar proteína de uma só vez, né, isolado. E eu sempre costumo tentar investigar qual que é a causa da esteatohepatite. Ou se essa esteatohepatite é consequência de outra situação clínica. Na grande maioria das vezes, né, a gente não se surpreende, né, quando a esteatohepatite é uma consequência da resistência insulínica. Então, a gente começa a tratar a resistência insulínica, o paciente melhora. Então, primeira coisa, você tem esse vovozinho aí, né? Pede um diário alimentar, pede para ele anotar tudo que ele come, né, por 3 a 5 dias, quais são os alimentos, pede para anotar em medida caseira, que aí você vai ter mais ou menos uma ideia de como ele está se alimentando. Se você olhar que ele só está comendo coisa pastosa, é porque realmente ele está com uma dificuldade de deglutição e na mastigação. Então você muda a dieta dele, pede para a nutricionista fazer essa adaptação, você vai se surpreender. Entendi. Tá. E às Obrigada, vezes, doutor. ainda, o melhor é não fazer nada. Sim. Assim, você olha, ele só come o pastoso, tá, mas isso já está ótimo, porque você vai ver, já tem... Fugiu o termo. Já tá cobrindo as necessidades A dele. performance é muito reduzida, né? Já tem... Alguém mais? Alguma questão? Eu gosto também bastante. O whey protein, a gente tem que lembrar em consideração também, o whey protein ele diminui, né? A gente tem um efeito dele interessante, que ele ajuda na resistência insulínica, tá? Isso é bem bacana também. Então, Eu não sabia disso. é interessante. Obrigada, doutor. Opa. Natália, quer perguntar alguma coisa? Não, eu tinha até mandado aí no privado. Aham. Eu quero agradecer pela aula, né? Muito boa, doutor. É realmente uma área que ainda me falta muito contato, né? De conteúdo previamente mesmo, uma pré-residência, e que Para todos acrescenta nós. demais. E aí acrescenta demais ouvir falar para a gente tentar aderir mais ao nosso dia a dia. Eu até tinha perturbado o Dr. Rafael no privado, porque a gente está com uma paciente que, assim, basicamente o problema atual dela é nutrição, ela não come. Não, É assim, é um clássico. tumor de Klatskin avançado, uma paciente jovem com um Klatskin avançado, inoperável, paliativo, com uma obstrução alta, que na semana passada eu fiz uma gastroentero, e assim, um caso bom, sabe? ela tá com uma depressão, assim, Ela tá gigantesca. depressiva. E aí tá fazendo hipocalemia severa, a gente tá tendo que repor potássio quase em bomba de infusão, porque o potássio, magnésio, ela não come nada, ela não tolera nada, ela não tolera sonda, ela não aceita passar sonda, a gente já passou, ela já tirou. E ela Tá não difícil. está destruída mais, assim, a cirurgia foi efetiva, né? Porque no raio-x não mostrou nível, não tem obstrução mecânica aparente. Parece que tá, assim, tá funcionando a gastroentero que a gente fez. Só que não sem comer. Ó, aí tem duas coisas, né? Isso é uma eterna briga do nutrólogo com o cirurgião, né? Por que não colocou o raio de uma jejunostomia? Porque por boca é melhor, por boca é melhor. O jejum Sim, é ruim para mas tem que ela usar em ter, por casa. via das dúvidas, eu sempre encho o saco aqui do cirurgião. Que ainda faz, coloca a sonda pós-anastomose, aí de repente a sonda obstrui ou o paciente arranca. Não, mas ela tem que comer no mesmo dia que faz a cirurgia, não tem nem que passar sonda. Mas, cara, você sabe que aqui eu tô preso numa bolha temporal da década de 80. Eu A tô minha eu opinião tô igual sobre na esse série caso Dark. é foda. A minha opinião sobre esse caso dela é que, assim, agora tem a
parte psiquiátrica, né? Ela tá Sim. muito para baixo, muito para baixo. Então, assim, Então, ela já jogou a toalha, sabe? Ela tem 47, é isso, Natália? 44. 44 anos com um clássico em avançado e tá morrendo. Entendeu? Ainda perdeu um Então, filho caçula, que foi assassinado no mês passado. ainda tem isso para é, ajudar, sabe, aí no bolo. Então, então, assim, essas é questões, né? Acho complicado. que a equipe multidisciplinar, na abordagem psicológica, psicopedagógica, é extremamente importante. Agora, tem situações, cara, que a gente não tem como intervir diretamente. Porque, nitidamente, né, você começa a ver que, às vezes, o estado de depressão dela pode ser da desnutrição, né? O estado de depressão pode ser um monte de coisa. E até mesmo avançada a doença. Então, o que você pode fazer? Né? Aquela questão. Vou colocar uma parenteral numa paciente dessa? Não. Tá, beleza. Tá, eu vou colocar a parenteral. O risco-benefício nessa situação é muito complicado. Porque se você colocar uma parenteral numa paciente dessa, você mata ela de realimentação. Né? Se ela está primeiro, um pós-operatório, uma doença grave, uma doença paciente desnutrida, você vai matar a paciente ou você vai fazer um roubo celular. Ictérica. Ou você vai fazer um roubo celular, isso a gente vai falar depois quando der essa aula para vocês, mas o roubo celular ele aparece em até 72 horas. Você faz uma depressão grave de eletrólitos intracelulares. Então você vai fazer hipocalemia, hipofosfatemia, em alguns casos hipomagnesemia. Então o paciente faz uma insuficiência respiratória aguda, faz insuficiência cardíaca aguda por hipofosfatemia, alteração do metabolismo do magnésio, do cálcio também. E ele pode evoluir com uma fibrilação, alteração no ritmo cardíaco por hipocalemia. Então, o risco-benefício é muito ruim. Depois, a parenteral, ela é dependente de volume e para eu dar um aporte adequado, né, eu tenho que levar em consideração a velocidade e a taxa de metabolização de glicose. Então, se eu passar de 3 numa paciente dessa, 3 miligramas quilo minuto de glicose, porra, eu faço colestase. E ela já está ictérica. Uhum. E tem uma outra questão, é um tumor avançado. Então, vamos lá, pelo consenso, né? A paciente tem uma expectativa maior do que 3 meses de vida? Negativo. Aparentemente não. Assim, acho que Então, eu já tenho a contraindicação da nutrição parenteral. Né? Muito pelo contrário, eu ainda posso acelerar, eu posso acelerar o desfecho nessa questão. Então, é melhor, deixa para lá e conversa com ela. Acho que a gente tem um amigo que é paliativista, né? Uhum. Marco Aurélio tem uma coisa que eu aprendi muito trabalhando com o pessoal que trata paliativo, é o seguinte: a gente não vai poder tratar tudo, mas a gente pode confortar todos. Então, às vezes você tá lá você deu um tempinho no que você tem que fazer na residência, no seu dia, deu um tempinho à tarde, passa lá na enfermaria, vai lá, conversa com ela, troca uma ideia, né? Leva uma mensagem para ela, conta uma piada, fala mal do Rafael, fala qualquer coisa, né? mas Vai ela falar tá de tão futebol. depressiva que ela nem conversa com a gente. A gente tenta Mas ouvir ela. assim, isso aí é um negócio chamado empatia. Uma hora ela vai falar com vocês. É verdade. Isso uma hora ela vai falar. Isso vai quebrar essa resistência, isso é normal. Leva um bombom, pô. Leva um bombom aí de cupuaçu, bom pra caramba. Às vezes arranca um Um sorriso dela, você açaí, vai ver que leva você um ganha muito açaí. mais. Pô, você faz o que você puder. A gente tem que ter essa consciência. A gente não vai conseguir tratar todo mundo, né? Então, mas cortar a gente pode. Isso é fundamental. Verdade. Mas a jejunostomia podia ter sido feita. Ia ser mais incômodo para ela. Alguém mais? Alguma questão? Algum comentário? Ninguém? Só você acha que vai ter espaço no futuro
meio rápido aí de usar microbiota fecal, de transplante de microbiota para Com essa certeza, com certeza, a modulação intestinal, hein? com certeza. É, eu acho que isso é assim, eu acho que em pouco tempo, tá? Em pouco tempo. Isso está avançando pra caramba. A gente tem trabalho já em pacientes com doença inflamatória intestinal, cara. E até mesmo, né, a gente tem visto, né, mudança da microbiota, reduzindo prevalência de doença neurológica degenerativa. Eu estou falando de Alzheimer, estou falando de Parkinson, e falando, assim, extrapolando, né, dentro da metagenômica, existe aí a possibilidade de você começar já em pacientes com displasia de grau moderado de cólon, né, um pólipo com displasia, futuramente você vai fazer transplante fecal para esses pacientes. E vai proteger o intestino, eles não vão desenvolver câncer coloretal por causa do transplante de microbiota. Então é uma coisa que A gente vai ver eu muita acredito que coisa a gente logo vai aí, ver né? ainda. Sim, Para eu autismo, acho que a gente vai vivenciar isso. Sim, obesidade. a gente vai vivenciar isso ainda, cara. Eu acho que daqui de uns 10, 15 anos, muita coisa vai acontecer. E 10, Legal. 15 anos na medicina é muito pouco tempo, né? É. Então, eu acho que a gente vai vivenciar coisas interessantíssimas nesse sentido. Né? Da questão do intestino como um papel-chave no desenvolvimento de várias doenças. Legal. Bom, muito obrigado, a aula foi muito boa. Tem uma dúvida Beleza, também. tio. Manda. Fala, Emanuel. Quando eu tenho um paciente com dose descompensada, Hum. além das medidas normais que a gente tomaria, eu posso fazer um uso naquele momento de uma simbioflora, por exemplo, para tentar amenizar nessa questão de encefalopatia, por exemplo. Eu posso colocar isso junto ou basta fazer as outras medidas normais, né? Daria para Então, colocar? o paciente descompensado, eu tenho um certo receio, porque às vezes esses pacientes descompensados, eles podem ter não só a questão da disbiose, mas eles podem ter em algum momento, por exemplo, uma quebra uma quebra de barreira, e aí você pode causar, inclusive, translocação, né? A gente sabe que são micro-organismos, né? A microbiota, ela não é considerada como self, né? Então a gente não vai ler como self, apesar dela estar em equilíbrio, ainda que ela está na luz intestinal. Mas se o paciente não tiver nenhum sintoma de infecção nem nada, eu acho que vale a pena a gente pensar. Assim, eu trabalho no hospital público e eu trabalho no hospital privado, né? Assim, no hospital privado a gente tem feito, né? Tirando para o paciente crítico, né? A gente tem suplementado a microbiota para todo mundo. Então, mesmo porque tem que entender o seguinte, esse paciente ele vai tomar antibiótico, né? E Grande aí não parte vai dos adiantar pacientes, muito usar esse suplemento, né? Cabeça. Na minha grande opinião, assim, tira da descompensação aguda. E aí, assim, tem encefalopatia, a, a, a lactulona é por via oral, a neomicina é por via oral. Agora a gente já tem aqui no Brasil a rifaximina, que saiu agora, que nos guidelines é o padrão ouro, mas assim, a base para encefalopatia é a lactulona. É acidificar o meio e depois o antibiótico. Então, assim, tira da fase aguda. Saiu, ok. Aí usa o suplemento, porque geralmente é isso que o Rafael disse. Tem PBE, ou o cara fez um sangramento que ele vai ter que usar antibiótico. Então você vai estar dando bactéria e vai estar dando antibiótico que vai eliminar. vai Então acabar com acaba essa sendo bactéria. meio que jogar o dinheiro fora, né? A gente usa, por exemplo, todos os pacientes estão compensados, a gente usa.
e depois que terminou um ciclo de antibiótico. Porque, por exemplo, um ciclo de antibiótico, isso é um fato interessante, um ciclo de antibiótico de 7 dias, a reorganização do microbioma vai demorar de 6 meses, né, dependendo da pessoa, de 6 meses até 1 ano. E é absurdo, cara, o que um ciclo de antibiótico faz no organismo da gente. Então, o paciente compensou, manda ver. O paciente descompensado, a gente tem... Eu sou muito consciente da minha especialidade. Eu não acho que a gente, né, que a nutrologia vai mudar o mundo, né? Mas a gente tem que pensar na parte clínica do paciente. O que é prioridade? Por exemplo, o que é prioridade numa encefalopatia? Eu tirar o paciente do coma ou eu nutrir ele? Ah, não, tem que nutrir, que se lasque. Não, cara. Primeira coisa é tirar o paciente do coma. Então, eu não tenho grandes pretensões, né, em ser um salvador da pátria. Compensou clinicamente, o paciente está compensado, aí é hora de você começar as terapias adjuvantes. E assim, cara, a suplementação de microbioma, ela vai bem em tudo. Certo. Legal. Ok. Obrigado, doutor. Tamo aí. Rafael, muito obrigado. A aula foi muito boa. Pô, eu que agradeço mais uma vez. Agradeço a disponibilidade. Hoje não acabou a luz. Hoje não acabou a luz. Pessoal, abre as câmeras aí. Vamos fazer uma foto. Cadê todo mundo? Arrumando meu cabelo. Também. Sempre esqueço desse detalhe da foto. O Precisa passar Rafael precisa se perfume. preocupar muito. O Rafael precisa se preocupar muito em arrumar o cabelo, né? Já fui melhor nisso. Eu não lembro. Porra. Quem mais está faltando? Vai, Isabel, abre aí. Isabel. Já abri. Isabel, Alan. Oi. eu estava fazendo os cálculos. A partir desse mês, só faltam 19 meses para você entrar na residência de E4. É verdade. Falta pouquinho. Alan, beleza. Quem que é esse Galaxy J5 aí? Que não tem Eu nome. acho que é a Gláucia. Bom, a Gláucia. Então, vamos tirar uma foto. Vamos. Todo mundo sorrindo então, hein? Olha lá, olha o passarinho. Boa, ficou joia. Rafael, valeu. Boa noite, pessoal. Agradeço aí. Boa noite aí para todos vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima Tchau, aí, tchau. gente. Tchau. Até, tchau, tchau.